Nesses últimos dias, uma polêmica está em pauta a respeito da família. Alienação parental, ganância dos pais pelo dinheiro dos filhos, ganância dos filhos pelo dinheiro dos pais, extorsão, trabalho infantil e etc. Nesse contexto, surge a pergunta: afinal, tudo vale pela família? Bem, vamos primeiro tentar entender o conceito de família desde sua formação inicial. A família é a primeira instituição humana que estabeleceu regras e costumes. Ela é anterior a qualquer outro tipo de organização social. É anterior ao próprio Estado. Podemos dizer que é a experiência primordial de consciência e base de toda a racionalidade humana. No momento que o indivíduo nasce, ele já pertence a uma herança familiar ancestral, cuja importância é maior do que costumamos perceber. Falemos aqui herança em dois sentidos. Primeiro, a herança genética. Carregamos conosco uma estrutura genética complexa. Cada ser humano possui 23 pares de cromossomos, que são as estruturas que carregam a informação genética. Cada par de cromossomos contém cerca de 50.000 unidades menores, chamadas de genes. O gene é considerado a unidade básica de hereditariedade. Pai e mãe contribuem, cada um, com metade dos cromossomos da prole, e cada filho recebe uma combinação ligeiramente diferente. O que significa dizer que cada um de nós é um experimento genético único, que jamais voltará a ser repetido. Somos uma criação única e, do ponto de vista genético, só por todos esses elementos devemos muito aos nossos pais. O outro tipo de herança que herdamos de nossos pais é a herança do ego, ou melhor dizendo, advinda da educação. Há evidências científicas que apontam que o comportamento da criança começa a ser moldado já na barriga de suas mães. O ambiente externo que ela frequenta e suas ações influenciam a formação cognitiva do bebê. Assim, parte do nosso comportamento se constrói nesse cenário familiar. Essas duas heranças que carregamos serão responsáveis pela tensão formacional de nossas ações futuras. Mas há ainda um outro elemento que faz parte dessa equação, e ele é a índole, a particularidade individual, a psique, a alma de cada um. De fato, somos esse aglomerado de elementos e tensões, mas é inegável o papel essencial da família nesse processo. Até o momento, percebemos o quão importante, do ponto de vista genético e do ponto de vista social, o papel da família para a formação do indivíduo. Mas então, vem a questão: como lidar com essa delicada interação entre gerações, sobretudo entre pais e filhos? Não é toda a família que proporciona uma experiência agradável ao indivíduo. Problemas de natureza moral e ética entre os familiares estão cada vez mais perceptíveis na sociedade. O mundo passa por tribulações que abalam fortemente as estruturas familiares. Atualmente, somos criados em uma sociedade em que a noção de amor ao próximo é muito pequena. Tanto os pais como os filhos possuem papéis a desempenhar nessa estrutura. Por mais desalinhados que estejam, a rebeldia, por parte dos filhos, por exemplo, nunca é um caminho válido para se opor a uma possível opressão advinda dos pais. Os pais, nesse contexto, têm um papel vital para a formação do indivíduo. Talvez o primeiro papel dos pais seja fornecer proteção aos filhos, não só contra as necessidades mais básicas, como a fome, mas contra os demônios que os assaltam desde dentro. Em outras palavras, o pai e a mãe são e devem ser o abrigo da criança contra esses males mentais e emocionais. Se essa função mais primordial
não for preenchida, a relação familiar dos envolvidos ficará manchada e abrirá brechas para desentendimentos catastróficos. E o que mais vemos, infelizmente, são mais pais e mães preocupados em proporcionar uma boa escola, impor certas virtudes ou disponibilizar os melhores meios materiais possíveis aos filhos, do que a preocupação em ser o porto seguro deles. Logicamente que todos esses elementos são importantes para a formação da criança, mas não devem ser encarados como prioridade e substitutos da atenção e do carinho, até porque, hoje, os pais enfrentam um agravante em relação a essa questão, pois nenhum deles pode concorrer com a distração que a escola, a mídia e o celular impõem aos filhos. Nesse cenário, os pais precisam ser mais interessantes que todo esse aparato. Os pais precisam povoar o imaginário dos filhos. Nos primeiros anos de formação das crianças, há uma tendência para que estas imitem o comportamento dos pais. Nesse aspecto, a rebeldia quase nunca é um sintoma natural dos filhos, mas uma resposta a um comportamento equívoco dos pais. O fenômeno da rebeldia se dá, normalmente, quando os jovens começam a frequentar ambientes externos ao da família. Encontram certo acolhimento de grupos sociais. A autoridade dos pais passa a ser considerada mais fraca, enquanto a do grupo social mais forte. O jovem que cede à pressão do grupo e passa a desobedecer à autoridade dos pais não estará exercendo pleno domínio de suas faculdades. Muito menos conquistará a liberdade de consciência tal como almeja. Pelo contrário, acabará se tornando uma vítima, um objeto de utilidade para algum grupo e ficará preso à sua vontade. É uma pressão que exerce forte controle sobre a mente dos jovens e pode prejudicar a relação entre pais e filhos. Essa rebeldia pode ser temporária, até então normal, mas se for contínua, pode causar o rompimento dos laços de família. Bem, então voltando à questão mais uma vez de como lidar com essa delicada interação entre as gerações, sobretudo entre pais e filhos, acrescentando o caso em que o jovem não está se opondo aos mais velhos em razão à rebeldia juvenil, mas por razões justas. Nesse caso, a situação é mais complexa, pois, embora haja sempre a necessidade de respeito máximo pelo ofício exercido dos pais, e esse respeito nunca deve ser violado, a solução para o filho talvez seja lidar com as suas questões particulares de forma individual, ou seja, com a sua vida, longe da dos pais. Manter uma certa distância, mas uma distância respeitosa, que não desconecte os laços, mas que seja suficiente para permitir que as suas ações dependam somente de si. Assim, o filho poderá validar as suas ideias mediante o seu valor e consistência pessoal. Carregará para si o peso de suas próprias decisões. Dessa forma, entendemos que o direito de opinar, de julgar a conduta alheia, não vem com um simples nascimento, ele custa o bônus e o ônus de suas próprias ações. Portanto, jamais brigue com seus pais, não crie problemas em família, suporte a dificuldade com dignidade e tenha gratidão pela sua existência. Esse ato é uma disciplina edificante e servirá até para que você não repita os erros de seus antepassados. Se tudo vale a pena pela família? Bem, essa pergunta depende de cada um. Mas uma coisa é certa: sem a família não existiria nós.